Quantos estão animados? Amém? Bom, gente, quero compartilhar um pouquinho aqui com vocês sobre transparência. Confesso para vocês assim, que é um shot não muito fácil, né? Vou até olhar no relógio para não demorar. Mas eu estava orando e eu pedi para Deus, para Ele mostrar o que Ele queria que eu trouxesse aqui nessa manhã a respeito de transparência. Porque quando a gente vem falar daquilo que Deus tem feito na nossa vida, não tem nada melhor do que aquilo que a gente possa trazer, que é aquilo que a gente vive. Não é verdade? E Deus me trouxe à memória o que aconteceu comigo exatamente 1 ano atrás, que foi em março do ano passado. Na verdade, começou em janeiro do ano passado. Aparentemente, estava tudo certo, estava na igreja, estava namorando, estava num bom emprego, tudo tranquilo. Tinha minha célula. Aí Deus começou a me incomodar. Que aquilo que eu estava vivendo não era aquilo que Ele queria para mim. E por uns 2 meses, mais ou menos, 2 meses e meio, eu fugi daquilo que Deus estava me pedindo. E uma das coisas que Deus estava me pedindo era o meu namoro. Chegou um ponto que eu não me sentia mais alegre, eu tinha perdido o temor, eu vinha para a igreja e saía vazia, eu ia para a célula e era só pela graça de Deus. Eu não via Deus enchendo a minha vida. E isso é bem difícil falar aqui na frente, porque é como o Zé falou, muitas vezes a gente coloca máscaras. E daí a gente diz assim, não, a Sabrina, nossa, líder de célula, está sempre ativa na igreja, mas a gente precisa tirar as nossas máscaras, principalmente para Deus, e trazer a transparência de Deus na nossa vida. E o que aconteceu, então, é que em março, quase 1 ano atrás, então eu cheguei diante de Deus e falei, Deus, eu não aguento mais minha vida do jeito que está, eu não aguento mais ir na igreja e voltar vazia, eu não aguento mais o meu namoro da forma que está, eu não aguento mais não ter temor, não saber quem tu é, não saber quem eu sou. Muitas dúvidas vinham na minha cabeça, eu pensava, por que eu estou aqui? Por que eu estou indo lá? Será que eu estou acrescentando na vida das pessoas? Será que eu estou fazendo aquilo que Deus quer que eu faça? E eu cheguei num momento assim, de conflito na minha vida, entre eu e Deus. E eu falei, tá bom, Deus, faz 3 meses que você está me pedindo, então eu vou entregar. E eu entreguei tudo. E naquele dia eu falei para Deus, Deus, eu não quero só entregar, sei lá, um relacionamento, entregar uma célula ou qualquer coisa do gênero. Eu quero entregar quem eu sou para o Senhor moldar aquilo que o Senhor quer. E foi um momento muito difícil, porque é muito fácil a gente se encher da gente e querer sonhar os nossos sonhos, fazer aquilo que a gente quer e não aquilo que Deus quer. A gente pode falar, não, Deus está no controle, Deus conhece meu coração, mas não é bem assim. E naquele dia eu entreguei e eu pedi para Deus o que Ele queria. E Ele me falou que Ele queria todas as áreas e Ele queria transparência. E a gente sabe como é difícil a gente ser transparente com uma pessoa, imagina a gente ser transparente com Deus, o qual a gente não consegue esconder nada, né? E aquele dia eu falei, Deus, eu quero ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. Eu quero ser a minha melhor versão. Eu quero ser quem Tu quer que eu seja. E eu entreguei tudo para Ele. Eu quero que abram em Marcos 4:22, por favor. Porque não há nada oculto, senão para ser revelado, e nada escondido, senão para ser trazido à luz. Naquele dia eu falei, Deus, se tem algo oculto, se tem algo que eu tenho carregado dentro de mim, eu quero que o Senhor traga à luz. Se tem algum trauma que eu vivi que eu não lembro, eu quero que o Senhor me relembre. Se tem alguma pessoa que eu preciso perdoar, eu quero lembrar. Porque a gente carrega, é como a Kézia fala, a gente carrega tantas bagagens, tantas coisas, que às vezes a gente esquece aquilo que a gente está vivendo, a gente esquece aquele trauma que a gente tem, a gente esquece. É mais fácil ignorar, vou deixar para lá, não preciso tratar com esse problema. Mas a gente precisa lidar com os problemas na nossa vida. E não há nada oculto que não venha a ser revelado. Deus, Ele conhece no íntimo do nosso coração, mas Ele quer que a gente seja transparente. Não adianta dizer que Ele conhece, a gente precisa se mostrar diante dEle.
Então, eu entreguei tudo. Entreguei namoro, entreguei sonhos, entreguei sentimentos, entreguei o meu tempo. Comecei a jejuar, orar, aprender, pedir para Deus me mostrar aquilo que Ele queria. Foi um ano que toda semana eu fazia um jejum diferente, fazia um propósito diferente. Tiveram algumas pessoas que caminharam comigo durante esse período, o que é muito importante. A gente precisa ter pessoas firmes caminhando conosco, porque muitas vezes quando eu pensei em desistir, em abandonar tudo e dizer assim, esse negócio aí de jejum e oração, já estou vendo que não está surtindo efeito, só está... E tinham pessoas que estavam do meu lado e falavam, não, Sabrina, continua, porque Deus ele vai te honrar. E assim, foi um ano bem difícil, foi um ano que Deus realmente colocou um espelho na minha frente, e eu pude ver toda a podridão que existia dentro de mim. E isso é uma coisa que a gente não quer ver. É muito fácil a gente se esconder atrás das nossas qualidades, não querer mostrar os nossos defeitos. E a área que mais pegou para mim, na verdade, né, durante o ano, teve várias áreas que Deus tratou, área familiar, amizade, várias áreas. Relacionamento com Deus, a célula, então tudo assim, Deus foi tratando cada área em cada mês. Em novembro, Deus mexeu numa área que eu nunca imaginei que Ele fosse mexer. Porque era uma área que eu era autossuficiente. Eu me garantia. E era a minha área profissional. E foi um momento assim que... Sabe quando você perde teu chão? Eu perdi. Trabalhei um dia antes até 3h30 da manhã, dando meu sangue. No dia seguinte, foi chamada na sala e fui demitida. E naquele dia, eu chorei muito. Eu falei, Deus, eu não acredito. Eu entreguei tudo para Ti. Por que tirar até isso? E Deus me mostrou um dia assim, eu não vou poder te dar coisas grandes se você não se alegrar nas pequenas coisas. E eu falei, uau, tá, né? Aquela dos dois lados da cara. E naquele dia eu vi que Deus, Ele queria me mostrar quem eu era. Que eu era mais que um título, eu era mais que uma profissão, eu era mais do que, sei lá, qualquer pós-graduação que eu já fiz. Mas Ele quis me mostrar que eu era filha. E eu creio que o que Deus quer fazer conosco é justamente isso, que a gente possa ter um coração transparente e Ele mostrar quem a gente é. Porque a gente se esconde atrás dos nossos títulos, a gente se esconde atrás daquilo que as pessoas acham que a gente é. Mas só Ele conhece o nosso coração. E naquele momento Deus me mostrou que eu era filha e Ele começou a me mostrar que Ele realmente, para Ele trabalhar na minha vida, Ele tinha que tirar tudo, inclusive a área que eu era super autossuficiente. E não foi um período fácil. Muitas vezes eu cheguei diante de Deus e eu orei e eu dizia, Deus, eu quero uma resposta. E a resposta era, persevere. Só isso, nada mais. E daí você fica um ano lá e naquele ano Deus dizendo assim, persevere. Tá bom, Deus. Eu dava risada, chegava a ser assim, parecia que estava me, tirando com a minha cara. Vinha a palavra profética. Adivinha? Persevere. Digo, então tá bom, vamos perseverar. E eu vejo assim que a transparência, ela precisa ser um processo. Quando a gente resolve ser transparente com Deus, a gente realmente precisa deixar com que Deus entre na nossa vida e faça tudo o que tem que fazer. É muito fácil a gente vir numa conferência e entregar algumas áreas. É muito fácil a gente fazer um propósito ali de um mês, tirar um mês de chocolate, sei lá, de açúcar e ver a resposta de Deus. Deus ele não vai deixar de responder porque Ele é fiel e quando Ele é fiel inclusive quando a gente não é fiel. Mas quando a gente realmente resolve dizer assim, Deus, trata o meu caráter, trata quem eu sou e mostra quem eu sou para Ti e quais são os seus planos. Não é fácil, dói bastante. Precisa realmente perseverar. Mas eu quero dizer para vocês nessa manhã assim, o quanto isso é especial e o quanto isso é importante. Porque nesse período eu vi Deus agindo grandemente em várias áreas da minha vida e eu vi Deus realmente transbordando na minha vida. Só que eu precisava me esvaziar. Se eu não me esvaziasse, eu não ia receber aquilo que Deus tinha para mim. E uma frase que foi falada ontem no teatro, que gravou muito, é que ter tudo é não ter nada para ganhar. E eu percebi que eu achava que eu tinha tudo.
Mas quando a gente acha que a gente tem tudo, significa que a gente não quer receber, a gente não quer ganhar. Deus, ele quer que a gente esvazie o nosso coração, que a gente seja transparente, entregue para ele, mostre tudo o que a gente quer, tudo o que a gente sente, todas as nossas dores. Porque quando a gente entrega isso e a gente se esvazia, ele pode encher. Amém? E hoje eu posso dizer para vocês assim que tudo o que aconteceu dói, mas se eu pudesse eu passaria de novo. Porque eu vi, por exemplo, na minha célula, teve 2 multiplicações esse ano. Eu vi pessoas que não são da minha célula, por exemplo, falando e elogiando as meninas da minha célula, o quanto elas buscam a Deus, o quanto elas oram, o quanto elas realmente têm entregado para Deus. E eu sei que o principal exemplo sou eu. Não adianta eu querer me omitir. Muitas vezes a gente se omite da nossa responsabilidade. Mas eu vejo assim, ó, se eu não tivesse tomado um posicionamento, quem estava me seguindo ia acabar, entendeu? Não ia conseguir chegar ao êxito. Eu quero ser a melhor, por quê? Porque eu quero que elas sejam as melhores. Eu quero ser a melhor porque eu tenho um exemplo que é Jesus. Eu não preciso de outro exemplo, porque eu sei que Deus, ele é o único na minha vida e ele supre. A gente precisa honrar os nossos líderes, a gente precisa honrar as pessoas que estão conosco, mas principalmente a gente precisa ser transparente, ter o nosso coração transparente para Deus. Porque quando isso acontece, o sobrenatural vem. E quando o sobrenatural vem, a gente pode transbordar aquilo que Deus tem para nós. Amém? Quero que abra em Josué 1, do 8 ao 9. E esses dias eu estava falando para Deus, eu disse, Deus, tá, muitas coisas aconteceram, muitas áreas passaram, eu já vi algumas respostas, Deus já tem me dado planos novos, sonhos novos, e isso gera uma expectativa muito grande, porque eu disse, Deus, valeu a pena cada momento que o Senhor mandou perseverar. E eu falei para ele, tá, mas me mostra qual que é o seu coração. E ele me mostrou essa passagem através da minha líder, que é a Grazi, que fala assim, não deixe de falar as palavras deste livro, da lei, e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. E o que Deus me falou é que o que a gente precisa sonhar é aquilo que arde no coração de Deus. O que Deus me ensinou é que se Ele tivesse me mostrado isso antes, eu não tinha enxergado, porque eu estava cheia de mim. Mas Ele precisou gerar um processo de transparência e de transformação na minha vida para eu poder enxergar qual que é o valor dele. E o maior valor para Deus são as vidas. Amém? O maior valor para Deus são as pessoas que não conhecem Ele ainda. E é como o Zé falou na ministração dele, muitas pessoas só vão conhecer a Cristo através da nossa vida. Então, o quanto a gente tem realmente resplandecido aquilo que Deus é. O quanto a gente tem realmente se posicionado como líderes, como pessoas que vão levar o Evangelho. É isso que Deus quer. Que a gente tenha esse ânimo. Que a gente olhe para as pessoas com o coração de Deus, que a gente olhe para a nossa igreja com o coração de Deus. Deus, Ele quer restaurar isso na nossa casa. Eu vejo isso muito forte, principalmente pela conferência e por tudo que Deus tem confirmado. Ele quer que a gente se posicione de uma maneira diferente e Ele quer que a gente tenha amor pelas vidas. Porque a gente não consegue dar amor se a gente não recebe de Deus. A gente não consegue dar amor se a gente está cheio de nós mesmos. Amém? Isso daqui é como se fosse nós. Quando a gente não quer entregar e a gente está fazendo, né, aquelas coisas que não deve fazer, pecado e tudo mais, a nossa vida começa a ser manchada. A gente se afasta de Deus, a gente finge que está tudo bem, mas a nossa transparência, ela some. Então, a gente começa a ser manchado, que é isso que acontece conosco. Dá de ver? Beleza. Quando a gente entrega realmente a nossa vida para Deus, e a gente pede que o Espírito Santo nos encha, isso aqui faz de conta que é o Espírito Santo, tá? Ele vem na nossa vida e ele restaura. Então é isso que eu quero deixar para vocês nessa manhã. Sejam transparentes com Deus, porque vale a pena. E Ele quer fazer da nossa vida uma vida de exemplo. Amém? Obrigada, pessoal.